Pessoal, olá! Mais uma vez estamos aqui, IBEF Mulher, Comitê IBEF Mulher, do IBEF Campinas e Interior Paulista, para mais um podcast, nosso 13º encontro, com uma convidada muito querida. Na verdade, hoje o nosso tema é empresas familiares e seus desafios. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero agradecer primeiro minha parceira, Ana Lídia, querida, que está nos desafios com a gente a partir de 2025 no Comitê IBEF Mulher, e também os nossos mantenedores, que vocês vão ver aqui abaixo no nosso vídeo, tá bom? A gente, antes de apresentar a nossa convidada querida e mega especialista nesse assunto, vai trazer alguns dados, na verdade, sobre a questão das empresas familiares. Então vamos lá, eu e a Ana Lídia vamos fazer um bate-bola aqui, né? Primeiro, no Brasil, gente, 90% das empresas são familiares. E aí, Ana? Elas representam 65% do PIB, só isso. E elas geram 75% dos empregos. Nesse universo, 22,9% das empresas possuem conselho de administração. Mas, quando a gente fala de conselho consultivo independente, apenas 13,5% contam com isso. Que é um dos temas que a gente vai comentar. Perfeito. Isso aí. 42% de casos de retirada de sócios são por conflitos familiares. E esse é um assunto que a gente vai tratar também com bastante delicadeza, né? E apenas 28% das empresas têm mecanismos para lidar com essa questão da disputa entre membros de família. E olha só que interessante, Lica, 89% dos herdeiros da nova geração entendem que a inteligência artificial ela é uma poderosa arma de transformação nesses negócios, mas elas percebem que as empresas não estão preparadas para isso. E aí vem o nosso assunto sucessão, que também vai ser bem abordado por aqui, né, Ana? E agora, a gente vai apresentar a querida Maria Helenice da Cunha e passar a palavra para ela falar dela mesma. Porque essa mulher, gente, tem uma experiência fantástica admirável. Em empresas familiares, admirável. E assim, a gente faz um pré-podcast, tá? Contando aqui os bastidores. E, gente... é muita coisa boa que ela tem para contar pra gente. E sabe o que é bacana também, Lica? A Maria Helenice, ela tem experiência nas duas vivências, né? Tanto de multinacional quanto empresas de grupos familiares. Então vai ser muito rico essa nossa conversa. Muito, muito obrigada pelo convite, Maria. Gente, vocês são fantásticas. Eu nem vou precisar de apresentação, né? Porque vocês já me exaltaram aí. Criamos expectativa. Criaram expectativa. Eu acho que agora o nível, né? A gente elevou o nível. Mas primeiro, obrigada. Eu admiro, né? Ambas. Acho que fazer um trabalho como esse com mulheres, trazendo assuntos técnicos, específicos, só faz engrandecer todo o valor do profissional, né? O IBEF Mulher entrou na minha vida aí já há algum tempo também. Eu acho que o IBEF em si já é uma instituição que nos coloca enquanto profissionais de finanças num patamar também diferente, né? O que nos engrandece bastante. Ter o IBEF Campinas, sugiro que quem não é associado venha se associar de fato, participe dos eventos. Cada evento que eu participo, de verdade eu fico ainda... cada evento que a gente participa em si já traz conhecimento, e eu sou aficionada por conhecimento, né? O meu grande medo é parar de aprender, né? E aí esse medo eu distancio porque eu busco sempre. O IBEF é uma boa fonte. Isso é a parte boa. Bom, obrigada por falar que eu tenho toda essa experiência de empresas multinacionais e agora muito mais recente em empresas familiares. Isso traz uma bagagem diferenciada também. Eu não vou falar do meu currículo, senão a gente vai tomar o tempo todo aqui, brincadeira. É porque é chato. Resume pra gente. É porque é chato, enfim. Mas, assim, a gente tem que ter orgulho da nossa trajetória profissional. Acho que isso é interessante. Eu brinco que eu participei de fusão, aquisição e falência, né? E
além da falência, empresa em RJ, que saiu de um RJ e hoje está em uma ascensão fantástica, né? Então, isso engrandece também a nossa vida profissional. Além disso, o que é importante dessas experiências, né? Quando fala que trabalha em multinacional, trabalhar em uma empresa que a gente chamava que era uma empresa de dono. Na Ambev, no início da carreira, você aprende que você tem que ser dono, né? E tem a história os olhos do dono que engordam todo o gado, né? Então, assim, eu aprendi, mesmo em uma multinacional, que ser dono é ser dono daquele negócio para você entregar um resultado. E quando a gente chega na empresa familiar, e aí eu participei de algumas em diferentes níveis, né? JBS, através da Flora, IP, aí também com uma história fantástica, e agora por último na Indisa, histórias aí de 70 anos de empresa. É interessante essa estatística que a gente traz, né? Que vocês trazem, de 90% de empresas familiares. O Brasil foi feito de famílias, o Brasil foi feito de alguém que chegou, entendeu que aqui era um campo fértil para prosperar, para progredir, e começou seus pequenos negócios, e esses negócios viraram algo extraordinário. Então, a gente tem que ter muito orgulho que o Brasil foi feito por famílias, né? Famílias empreendedoras. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar em empresas familiares. Isso é um grande valor. Começando minha carreira lá atrás com a Ambev, IP, e por último agora ressaltaria a Indisa. Então, sempre na área financeira também, né, assim, passei por todos os níveis da área financeira, desde custos, contas a pagar, contas a receber, e agora, por último, também uma diretoria administrativa financeira que engloba todo o ecossistema de finanças, e é o que me proporcionou também estar no modelo de governança, né, que eu acho que governança também é o pilar de tudo, até para aprimorar as empresas familiares. Então, a minha contribuição, a minha caixa de ferramentas, que foi forjada e iniciada em empresas de grande porte, como era a Ambev, eu percebi que empresas de pequeno, médio e grande porte precisam de profissionais que tenham essa expertise até para prosperar ainda mais, né? Acho que é um pouco isso. Eu já tenho uma pergunta. Posso só dar uns insights de Claro. tudo que a gente vai falar? A gente pensou, e dentro disso tudo que a Marilenice já trouxe, a gente vai falar de sucessão e longevidade, de profissionalização e gestão, de governança, que foi uma palavra que a Helenice já trouxe aí, e estruturas de poder, né? A questão muito familiar e de cultura. Os conflitos familiares, que são uma questão latente dentro dessa estrutura, e também os desafios aqui, que são contemporâneos, e as questões de inovação que a gente tem que lidar. Mas vai para a tua palavra, para a tua pergunta. Eu queria pegar um link, Maria, do que você comentou, né? O executivo que vem com essa bagagem, com essa caixa de ferramentas de uma multinacional, de uma empresa gigante, né? E vem para uma empresa de governança familiar. Da ótica do executivo, agora tirando um pouquinho o foco da empresa em si, fala pra gente um pouco assim dessa diferença de cultura, de ambiente, de prós e contras, de adaptação. Você conseguiu usar tudo que você usava num ambiente em outro? Como que foi isso para você? Olha, chegar em qualquer empresa, você primeiro tem que chegar, né? Então, assim, entender qual é o ambiente. Não é diferente em uma empresa familiar, né? Imagina o nosso primeiro dia de emprego em qualquer lugar, né? O nosso primeiro dia de trabalho em qualquer lugar. Você chega, você tem que entender o ambiente. Só que depois de passar por empresas familiares, eu aprendi, inclusive eu participo da integração, da contratação de executivos, e a primeira coisa que eu falo é qual é a sua expectativa em relação a uma empresa familiar. Principalmente quando o executivo ele vem de multinacionais, ou ele passou muito tempo em uma única empresa. E a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é um alinhamento de expectativas. Por quê? Porque o profissional, quando ele chega, o executivo, ele é contratado para mudar, né? Normalmente ele vem com a intenção de, olha, por que eu estou sendo contratado? Eu estou sendo contratado para fazer uma gestão de mudanças, eu estou sendo contratado pela minha expertise em algum tema. Profissionalizar em alguns casos, perfeitamente. E aí,
o proprietário, o dono, o empresário, ele fala: encontrei um executivo que tem todas as ferramentas para fazer a transformação e vai acontecer. Então, esse setar a expectativa e alinhar essa expectativa em relação, inclusive, às frustrações. Por quê? Porque de um lado tem alguém que acha que vai abrir sua caixa de ferramentas e vai usar todas as ferramentas que ali estão. E não necessariamente todas as ferramentas serão utilizadas no momento que ele indica. A gente vai usar, né? Mas existe uma questão de entender o terreno, entender o momento que a gente vai usar cada uma delas. E aí vem a expectativa do dono, vem uma cultura já implementada, né? A questão de cultura em empresas familiares, ela é muito particular. Né? Isso eu aprendi também lá na multinacional, que não existe cultura certa ou errada. Existe a cultura e aquela que você se adapta, né? E aquele momento de vida que você está. Então, quando você fala de expectativas em relação ao executivo e ao empresário, basicamente é o momento de cada um. Basicamente é o momento de cada um. Né? A gente já percebeu muitas vezes que alguns profissionais brilhantes passam pelas empresas familiares e deixam legados fantásticos, mas em um curto espaço de tempo, às vezes que ficam, trazem um diferencial que, mesmo que não tenha uma longevidade do profissional, o que ele trouxe vai gerar uma longevidade maior, porque você não colhe imediatamente no momento que você planta. Né? Então, o executivo ele tem que ter essa sensibilidade, né? E também setar o seu tempo, porque às vezes a gente que vem de empresas resultado imediato, às vezes não é isso só o resultado imediato, é realmente o plantio e a colheita. E só o que cresce rápido é tiririca, erva daninha, né? E a erva daninha a gente não, corta. Não é esse o objetivo, Perfeita, né? Perfeitamente. Mas é frustração e alinhamento de expectativas, eu diria assim. Se a gente puder voltar só um passo atrás e conceituar assim, o que é uma empresa familiar? Quais os tipos, tamanhos, exemplos que você pode dar de empresas familiares? Onde tudo isso que a gente já comentou se aplica. Vamos lá. A gente tem vários núcleos, tamanhos de empresa, né? Pequena, média, grande. Mas no fim, eu estava até ouvindo outro dia um podcast que falava o seguinte: no fim tudo se resume a gente, né? Seja ela de pequeno, de médio ou de grande porte. Né? Então, você pode ter uma microempresa, que é uma empresa familiar, fundada às vezes pelo o marido e a esposa, um irmão e irmãos ou cunhado, enfim, isso é a pequeno porte. A de médio porte, você já vai vendo algum tipo de sofisticação, onde você já contrata um profissional, ou seja, de administração, aquele cara que vai cuidar de um financeiro, então você já vê o viés lá do crescimento. A de grande porte, ela pode estar, inclusive, em vários níveis. Ela pode estar no nível onde toda a administração ela é familiar, né? E aonde uma de grande porte também pode ter essa miscigenação e outra que está 100% profissionalizada. Né? E esse termo profissionalizado ele é muito interessante, porque a gente acha que profissionalizado é alguém que veio de fora. Olha, né? Não é um contexto, necessariamente, e não necessariamente, porque o dono, o proprietário, ele pode evoluir se profissionalizando, estudar, né, para trazer essa capacitação ele mesmo, ele ali dentro de casa. Então, a profissionalização não necessariamente vem de fora, não necessariamente vem contratar um executivo, né? Eu trabalho com algumas pessoas brilhantes que são os proprietários. E mesmo assim, ele disse assim, olha, eu estou me profissionalizando, eu estou buscando conhecimento. Então, a profissionalização não necessariamente é o externo, né? É se capacitar para implantar algo diferente dentro da sua própria empresa. É muito bacana isso, né? Diferente. E quando a gente começa a pensar em empresa e pensa em empresa familiar, lá nos primórdios, né? Nas menorzinhas, a gente talvez tem que falar assim, ó, querido sócio, você tem que entender que você tem um CPF, mas você tem um negócio que tem um CNPJ, e essas coisas são diferentes, né? Então, assim, num nível muito inicial, ou muito, vamos falar de início de atividade ou de maturação, a gente ainda pega essas coisas misturadas, né? E a gente também tem uma outra fala, né?
eu tenho uma empresa de dono ou eu tenho uma empresa de sócios, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. Eu acho que Eu vale a acho que a pena. gente vai ter que concordar em uma coisa. Toda empresa começa com CPF. Sim, Então, fato. a condição sine qua non é, a gente é um CPF. Então, Ainda mais nas familiares, né? ainda mais nas familiares, né? Então, assim, alguém fundou, alguém forjou aquela empresa. E ao longo do tempo, o CPF evolui para o CNPJ, né? E quão difícil é desvincular essa visão de CPF e CNPJ. Muitas vezes as contas se misturam, e aí aonde vem o outro passo, que é a visão de gestão, de governança, porque ele entende, no fim, no início, não vou falar no fim, mas no início, o empresário entende que aquele dinheiro é dele, né? Que o negócio é dele, então as coisas, assim, olha, tudo bem eu comprar. Eu participei, inclusive, de um evento de conselhos, né? Eu sou conselheira pelo Celinte, e aonde o dono falava o seguinte, olha, não, o carro é da empresa, mas eu que uso. Então, ele comprou, mas eu que uso. Né? Então, assim, é o CPF ou é o CNPJ que teve direito àquele veículo? Né? Então, são tantas particularidades enquanto a dividir CPF e CNPJ, que aí é onde vem a nossa evolução, né? Evoluir do CPF para o CNPJ. E não se iludam, não é só as pequenas empresas que estão assim. Né? Muitas empresas que vão crescendo, vão evoluindo sem a correta administração, elas continuam aí misturando algumas coisas. Na nossa área de consultoria tributária, é interessante, né? Porque quando a gente atende um pequeno negócio, ou de porte médio, familiar, o pagar tributos é uma coisa muito pessoal. Nossa, gera um desconforto. Você tem certeza que você quer falar de né? tributos, de impostos? Mas é vinculado a esse sentimento de que é tudo uma coisa só. Parece que isso fica mais carregado. Pois é. Numa empresa corporativa, isso é um processo, né? Exato. Fica muito pessoalizado, né? Mas a maturidade vem com o crescimento, né? Até a gente vai evoluindo com o nosso crescimento. E isso envolve educação, né? E a própria evolução dos donos. Né? Porque chega um momento que ele fala, não, espera aí, o que eu faço agora? Né? As coisas estão muito misturadas. E aí vem o passo seguinte, vamos fazer uma holding, vamos criar outros negócios. Por quê? Porque, lembrando que ele é um empresário, ele é um desbravador, e muitos deles abrem diversos negócios ao mesmo tempo. Né? Então, como administrar tudo isso também? Então, vem com a maturidade, gente, assim, isso vem com a idade, com amadurecimento também, com o crescimento da empresa. E contando que a gente também, em regra, não tem uma formação muito básica, né? Para se trabalhar como empreendedor, para cuidar de um negócio, né? Você se forma em administração, você conhece conceitos genéricos, mas você, de repente, é um engenheiro químico e vai montar uma empresa nessa área. Então. E aí você sabe do negócio, você não sabe da administração. Então, esses também acho que são desafios, assim, bastante pertinentes que as empresas familiares enfrentam e que também depois vai vir com as outras questões, que é a necessidade de gente especializada para ajudar a cuidar do negócio, para que a gente não entre naquelas estatísticas de que boa parte das empresas que se constituem depois de 2, 3, 4 anos são encerradas por falta de possibilidade de continuidade. Uhum. E a possibilidade de continuidade não vem só do conhecimento técnico do que a empresa faz, vem da administração. E é disso que a gente está falando, né? Perfeito. É uma mistura da administração com o sentimento de dono, com a cultura, né? E se você puder falar um pouquinho também sobre a questão da meritocracia, né? Como é que funciona isso dentro das empresas familiares? E aí já vem um pouco depois da profissionalização, seja com uma pessoa externa ou seja com o próprio dono se profissionalizando, como é que a gente perpetua uma empresa e como é que essa história da meritocracia é importante? Todo relacionamento é na base da confiança, né? Assim, você começa primeiro confiando, né? E nas empresas familiares isso parece um pilar muito forte. Isso faz com que seja o primeiro passo para a gente seguir e gerar crescimento e gerar concretização, digamos assim.
E o dono é muito interessante. Na maioria deles, ele falou assim, olha, a palavra meritocracia, não, você merece, você é merecedor. Eu que sou vinda fruto de, olha, eu mereço se eu der resultado, né? É uma linha tênue. Por quê? Porque na minha cabeça eu sempre pensei o seguinte, e continuo pensando, eu sou merecedora se eu der um resultado daquilo que foi combinado. Mas muitas vezes, na empresa familiar, ele acha que você merece, independente do resultado combinado que você deu. Olha que louco. Por quê? Porque, primeiro, é a relação, Ana. Porque o que acontece? Ele também quer dividir, numa empresa familiar, ele quer dividir, muitas vezes ele quer dividir. Ele fala assim, você esteve comigo em todas as batalhas, você merece estar comigo também nas minhas vitórias. Então, essa questão da meritocracia não é pelo resultado exclusivamente. Não é? Pelo menos pela lealdade. É pela lealdade. Outra palavra importante é a lealdade. Então, você é compensado pela lealdade. Só que lealdade também não traz crescimento, não traz evolução. Então, vem tudo isso. Obviamente, se você é leal, se você tem um nível de confiança, que já é a base de tudo, e você traz o resultado esperado e a empresa cresce, o resultado, ele é a consequência, o mérito vai ser a consequência, né? Então, assim, todas as empresas familiares que eu trabalhei, essa visão de dono, de trabalhar diretamente com o dono e entender, né, sobre a questão do mérito, vai muito passando pela lealdade, pela confiança. Tem coisas que sustentam, né, que caminham, mas não sustentam. Então, o resultado também, a última linha, empresas que veem uma DRE mais ajustada, né, veem balanços, eu acho que isso traz a visão de participação geral em resultado. Interessante esse ponto que você colocou, Maria, sobre essa questão da lealdade, né? Nessas empresas familiares, vou colocar um ponto, queria a tua visão, teu comentário, né? O dono se espelha muito no negócio, né? Tem uma relação afetiva com o negócio. Uhum. E ok, né? Tudo aquilo foi criado pelo empreendimento, né? Pelo senso de empreendimento dele. Então, é uma relação muito afetiva, e essa relação afetiva vai se espalhando ali para os seus companheiros, né? Que estão no dia a dia, para os seus colaboradores, para o time da gestão, e vai criando esse laço. E aí, quando uma pessoa sai da empresa, né, tem uma oportunidade diferente, porque fica tudo sob essa névoa, né, de um sentimento diferente de uma empresa multinacional em que são processos distintos. Funciona mais ou menos assim, não? Funciona muito, assim. Eu costumo dizer que às vezes o sonho de um pode ser o pesadelo de outro, né? Olha. Ruim, forte. Né? Mas, vamos anotar. Então anota essa, vai pro meu livro, Minhas Memórias. Mas não é isso, né? Assim, você ser preterido em qualquer situação é muito ruim, né? Sim. Assim, a gente já namorou muito, né? Assim, e a gente já foi muitas vezes trocado. Não foi legal. Isso acontece do mesmo jeito numa empresa familiar, né? Só que o que tem dentro disso? O dono, inclusive, ele se apaixona primeiro pela empresa, depois pela família. Porque aquilo, isso também foi em um congresso, né, e em um determinado momento, falou assim, olha, ele fez isso ele sozinho. Sozinho, ele não precisou de ninguém muitas vezes, né? Então, ele se apaixona primeiro por aquilo. Então, imagina que ele perceber que alguém sai porque aquela mesma pessoa não entende que aquele sonho dele é vital e vai trazer um resultado fantástico, e a outra pessoa desiste desse sonho, é quase que uma traição. Lembra da lealdade? Pessoal, A saída é a traição. Tá. Né? A saída é a traição. A quebra desse Obviamente vínculo, que nem tudo é assim, nem tudo é céu e terra, enfim, mas a saída, um profissional, um executivo que você foi lá, cultivou, né? E ele sai, realmente é uma traição, é uma tristeza forte. A cultura, então, ela tem muito a ver com essa
a característica pessoal do dono também. Sim, Né? sim. Porque tem fatores que são comuns a todas as empresas, né? Essa questão do empreendimento, do gerar, né, um negócio e entender que ele está favorecendo a comunidade, ele está gerando emprego para outras famílias e oportunidades, isso tudo é legal. Mas também tem muito da visão desse dono, né? Como que ele lida com pessoas, com a família dele, e isso vai mudando de empresa para empresa. Você teve alguma experiência nesse sentido? Muda de empresa para empresa, dependendo do nível que a empresa está. Tá. Lembra a questão da evolução? Ok. Então, obviamente, você traz os seus conceitos familiares. Até a gente brincava muito em alguma empresa, assim, que, olha, às vezes tem empresas que, familiares que o resultado da macarronada do domingo se reflete na reunião de resultados da segunda, né? Então, vou até tomar uma água. Então, uma delicadeza sobre isso. E assim, de novo, não tem certo ou errado, é como a empresa se estrutura em relação a isso. E, ao mesmo tempo, não dá para você falar assim, olha, agora é meu profissional, agora é o meu pessoal, enfim. Mas depende do nível, sabe, Okay. Ana, de qual nível a empresa está. Eu acho que, assim, tem desafios, tem questão, a sanguinidade, né, assim, a questão do passional é muito real, né, assim, o viver. É interessante que um executivo, ele tem plano B, C e D. Imagina que o dono da empresa ele não tem um plano B, C, D. O único plano dele é a empresa funcionar. Então, ele só tem um plano, o plano da empresa é o plano A. Então, isso faz com que as coisas sejam muito mais vividas por ele. Viscerais. Empresa de dono. O que é uma empresa de dono, né? Ser dono. É sobre eu não tinha isso. pensado nisso, que interessante, né, Lica? Esse é o projeto A, B e C dele, é o único. Não tinha né? pensado nisso também. E o executivo que tá ali, não, ele tá naquele momento, ele pode pensar em outras coisas em outro momento. Ele etc. tem outras possibilidades, São a outras qualquer momento relações, ele pode né? se retirar. Sim. A qualquer momento ele pode se retirar. O mercado é vasto, né? E assim, executivos são assediados. O dono não. O dono vai ser assediado se a empresa dele tiver a ponto de venda, né? Ok. Nesse sentido. Muitas vezes não tem preço. Não tem preço. Não tem isso preço, né? Assim, porque a história da minha vida tá aqui, né? A história da minha vida tá aqui, né? É bem isso. Interessantíssimo. Então, a gente pensa muito também nessa questão de profissionalização, né? Quando a gente fala de empresas familiares. E aí você já trouxe a profissionalização, que não necessariamente é do profissional externo, mas muitas vezes também do próprio sócio. Mas, assim, tem sempre esse desejo interno do sócio, né? Contra um gestor que vem de fora. E aí a gente também tem algumas coisas para pontuar nessa linha, né? Uhum. Como é que a gente lida na empresa familiar quando o gestor que vem de fora fala o seguinte, olha, eu te entendo, mas as práticas do mercado ou os meus estudos aqui dão um direcionamento diferente. E aí a gente pode ter, acho que, duas vertentes, né? O dono acolhe ou ele não acolhe. E aí, como é que a gente lida com outras figuras que vêm junto com as empresas familiares quando a gente vai se profissionalizando? Que são os conselhos, né? Os conselhos de administração, enfim. Como é que é um conselheiro dentro de uma empresa familiar que cresceu e que precisou constituir essas estruturas, mexer no contrato social, criar tudo isso, acordo de cotistas e tudo mais, e um conselho que vai atuar. Como é que fica essa entranha do dono com essa administração do sucesso vindo da experiência do mercado? Nossa, é importantíssimo esse tema e amplo, né? Assim, conselhos, né? Para o dono chegar na ideia que ele precisa de um conselho. Lembra aquela história de o CEO é a posição mais solitária, é a solidão do poder, aquela solidão que só ele está ali, ele não pode dividir com mais ninguém. Imagina o dono, né? Imagina o dono. O dono, então, ele não está solitário, ele está náufrago, isolado completamente, não tem um coqueiro para cair um coco nem na cabeça, né? Então, assim, essa solidão do poder
faz com que os empresários, muitas vezes, busquem essa alternativa de um conselheiro. Às vezes ele nem sabe o que é muito bem, né? O que é ter um conselheiro. Vai ser alguém que vai me dizer o que tem que fazer? Não, então não quero. Né? Tem isso. Mas é uma grife também. Mas é uma grife, é um momento. Sentou com outros empresários, nossa, montei um conselho de administração, minha empresa deu um boom. Aí ele, nossa, isso daí vai servir para mim. Então, também tem esses núcleos que os empresários convivem e tem esse desdobramento. Só que tem um outro detalhe. Quando, de fato, se institui um conselho, para que é esse conselho? A gente, quando chega como conselheira, né, aí a gente chega no conselho convidada, né? E, primeira coisa, entender de novo qual é o momento da empresa. Para que eu vim? Né? Muitas vezes é quase que um conceito de psicologia. Assim, olha, o que você quer é conflito, é por um conflito, né? Porque como é que nascem os conselhos? Né? Por que essa necessidade? Nasce de um conflito, nasce de uma sucessão, para prosperar, para profissionalizar. São as 3 formas quando se monta um conselho. Sucessão, conflito ou, de fato, a ampliação da empresa enquanto profissional. Né? E aí, tem uma educação que a gente tem que fazer com o empresário. Sim. Né? Porque você vai chegar e falar assim, olha, eu sou conselheira, mas eu sou independente. Você vai aplicar realmente o que eu te indicar enquanto conselho? Se o conselho fosse bom, né? A gente vendia. A gente não dava, vendia. Então, ele é um profissional que ele tem que ter independência, o conselheiro também, né? Então, ter um conselho não significa que você vai falar yes, man, né? Assim, ok para tudo que o empresário vai falar. Então, você só validar, né? Você não pode só validar. E muitas vezes o empresário ele quer que alguém valide aquilo que mas foi o conselho. Então, ele fica lá com a armadura do conselho a ponto de as coisas que ele quer implementar, implemente através do conselho. Então, esse é um princípio que pode ser caótico. Sim. Né? Perverso. Então, e aí, de novo, o conselheiro ele tem que ter essa sensibilidade e chegar e ver em qual momento que a empresa está até para poder conduzir, né? Então, dizem que falar é prata, ouvir é ouro. Então, o conselheiro ele vai mais ouvir para depois emitir a palavra. Né? Então, conselho de administração, conselho consultivo, conselho fiscal. Eu até costumo dizer, até nesse processo de governança como um todo, os pequenos comitês, né? Porque comitês também, do mesmo jeito que a gente tem comitê fiscal, um comitê comercial, um comitê de crédito, isso suporta a decisão de um conselho. Né? O conselho, não tão próximo da operação, pode tomar decisões catastróficas, sem entender o que é o negócio. Uhum. Então, a solidão do poder vira o pesadelo do poder, né? Assim, poxa, e não atribuir ao conselho, porque quando tudo está bem, tem um nome. Quando alguma coisa dá errado, não tem um nome. Então, o empresário, ele busca formar os conselhos exatamente para ter um ponto de vista diferente, inclusive, do dele, para poder ter a gestão do crescimento. Eu considero assim, né? E, assim, falando um pouquinho de governança, que eu acho que são coisas, assim, que estão no foco, assim, no âmago das empresas familiares quando elas começam a crescer e etc. A gente tem tudo isso como um pano de fundo, mas a gente também tem uma necessidade de governança. E isso começa desde o quê? Demonstrações financeiras e registros corretos e tudo mais. Como é que essa questão de compliance, né, que é o que a gente fala em relação a isso, burocracia, burocracia, como é uma fala que você mesmo trouxe, e uma frustração, assim, de expectativas ou de necessidades, e nesse mundo todo eu já vou engatar uma outra pergunta, que a gente está vivendo num momento de reforma tributária, né? Então, assim, como é que fica tudo isso? Eu tô dando calafrio, tô puxando muito pergunta para eles. Mas, assim, fazer subperguntas. Subperguntas. Isso é quase um Enem. É difícil. Mas, enfim, como é que fica tudo isso? Eu tô partindo do compliance para chegar no que a gente está vivendo hoje, que é a reforma tributária, que também vai exigir um compliance, uma mudança de mentalidade,
enfim, e no contexto da empresa familiar que também fala, odeio pagar tributo porque eu não tenho retorno, né? Então, assim, tem tudo isso pra gente pôr num balaio de gato. Eu não deveria, mas o tributo e o imposto, o nome já diz, né? Um imposto, não é dado. Eu acho que a Ana até falou um pouco disso em um dos podcasts, inclusive. Governança. A governança, ela tem que vir para facilitar a vida, né? Ela não pode ser um engessamento. Excelente. Né? Assim, governança em si, ela é um caminho, ela é uma padronização, ela é o guia para um processo, ela é o guia para uma política. A gente costumava dizer que quando a gente cria um padrão, quando a gente cria uma política, o fiel cumprimento do padrão é suicídio. Por isso que a gente tem que discutir as exceções, né? A governança é do mesmo jeito. Você começa muitas vezes com um plano, né? Você sabe aonde você quer chegar, você ainda não sabe o como. Eu sou muito adepta de PDCA, de plano de ação. Então a gente sabe qual é o nosso objetivo. Então, planejamento estratégico é muito importante. A gente trazer a informação, nivelar conhecimentos, começa por aí. Então, às vezes, você quer implantar em top-down uma governança que, peraí, aquela cultura não tá madura para isso, não dá para imediatamente aceitar sobre isso. Então, eu costumo dizer que eu chego nos meus objetivos através das pessoas. A gente bate meta através de pessoas, bate meta através de gente, né? Então, você trazer os assuntos que são relativamente polêmicos com profissionais, né, igualmente que a reforma tributária, enfim, isso vem tudo na visão de um planejamento, né? A governança em si você fazer reuniões de resultado, você educar o time para saber o que tem que entregar, né? Existem muitas práticas aí em relação a vamos fazer os nossos KPIs, as nossas reuniões de resultado, aí se mistura KPI operacional com KPI estratégico, e aí fica aquela salada e a gente não sabe onde vai chegar. Fica sem foco, né? Fica sem foco. E aí o que a governança traz? Confusão. Né? Traz confusão mental, ninguém sabe onde vai chegar, ninguém sabe o que é o tático, ninguém sabe o que é o operacional. No fim, você tem um gerente executando uma planilha que deveria ser o analista executando e ele saindo do tático. Então, a governança ela tem que trazer à luz de onde a gente quer chegar. Não é? De onde a gente quer chegar. De novo, planejamento estratégico, governança, reuniões, comitês. Comitê, eu acho muito importante um comitê técnico, trazer as pessoas com expertise, dividir conhecimento, né? A gente está numa empresa, a gente tem vários tipos de profissionais que podem contribuir com a gente para que a gente tome a melhor decisão, né? Então, aceitar também o que a gente não sabe, através de pessoas que sabem. Então, quando você toca aí nesse tema extremamente polêmico, né, que já, por si, tributário já é algo que, tirando a Ana, né, que ela fala isso de forma muito natural, gente, ela fala como se, né, fosse ali, né, que não é fácil, né, Ana? Mas, assim, a expectativa, inclusive, das empresas, no geral, é uma expectativa de um desejo que se torne mais simples. Então, assim, a gente sabe que tem toda uma modulação, tem toda uma estrada aí pela frente. E aí, como que eu resolvi um pouco isso? Trazendo profissionais que saibam sobre o tema, né? Sensibilizem ao momento, porque eu acho que a Ana, mais que ninguém, pode dissertar aqui sobre o tema, mas essa reforma tributária para o empreendedor, para o empresário que é desbravador, né? Ele fala, será? Né? Será que isso vai funcionar? Então, a gente tem que modular também esse conhecimento e essa informação para ele, para que seja mais simples. É isso, né, Ana? A reforma tributária vem para simplificar. Diga para nós. Eu estou otimista. Permaneço otimista. Permanecemos. Que fique gravado que nós estamos em junho de 2025. Estou otimista em junho de 2025. Não, eu acredito bastante, sim. Ô, Helenice, deixa eu pegar um gancho na tua fala que eu achei super interessante. Essa questão de governança e burocracia, né?
a gente da área de compliance, apoio, compliance, né? Eu acho que às vezes foge um pouco da nossa visão de que a gente não é tomador de decisão. Não é a gente que vai tomar o risco. Quem vai tomar o risco do negócio é o dono do negócio, né? No caso de uma empresa familiar, na pessoa do sócio, né? Então, a área de governança, para mim, na minha visão, ela precisa munir o sócio de informações, de cenários. Ó, esse processo é para isso, esse risco é desse tamanho, por aqui a gente tem prós e contras, por aqui a gente tem prós e contras. Mas a decisão cabe ao dono do negócio, né? O patrimônio é dele, o quanto de risco ele quer adotar é decisão dele, né? Então, eu acho que às vezes a gente extrapola um pouco, né? Já tomando decisões quando a gente deveria realmente ter essa ideia de braço direito de apoio. Essa é a minha visão, tá? Posso estar certa, errada, enfim. Mas eu sempre gosto de trabalhar assim, né? A decisão, e eu acho que isso faz parte até do respeitar essa estrutura de empresa familiar, em que é o patrimônio daquele sócio, né? E aí, acho que também tem uma questão aí, um cuidado que a gente precisa ter, de entender que essa profissionalização, como você falou, achei muito precioso que você comentou, os processos precisam ter foco, né? Às vezes a gente vai um pouco na modinha, né? Vamos fazer projetos ágeis, vamos fazer processos XYZ, vamos colocar squads, tudo que você está vendo ali, que está sendo comentado, vamos colocar como se isso fosse profissionalizar, você acaba engessando, acaba criando um monte de processo que as pessoas nem sabem mais porque estão fazendo, né? E aí, você acha que você está profissionalizando essa empresa familiar, mas você está criando obstáculos ali dentro. Você acha que isso pode acontecer? Eu estou viajando não, você não tá na maionese. E aí viajando na maionese, me entreguei agora, né? Perdão. Então, edita, por favor. Eu desconheço esse termo aí, nunca ouvi. Não faz parte, né? Faz parte do meu vocabulário. Existe uma questão que eu costumo dizer, ladrão de tempo, né? Assim, perda de tempo, ladrão de tempo. Você está certíssima na sua colocação, porque às vezes a gente quer... A informação, ela está aí, né? Ninguém pode acusar desinformação, ser leigo, porque a informação está em todos os lugares. E imagina que todo mundo quer aplicar imediatamente alguma coisa que viu funcionar no outro. Né? É interessante isso, porque, de novo, lá dos meus primórdios, às vezes pegar um book pronto, né? Antigamente era um book pronto, e tentar implantar aquilo na outra empresa, não necessariamente era sinônimo de sucesso. É a mesma coisa, né? Quando você fala o seguinte, olha, eu vou fazer um squad. O que é squad? Né? Para que serve? Né? É de comer, de beber? O que faz com isso? Né? Então, aí você tem que fazer um puta de um esforço, um grande esforço, né, para desdobrar isso para o time que sequer sabe ou sequer tá inserido nessa tecnologia, nessa terminologia, que na verdade é uma terminologia de algo, inclusive, que ele já faz, porque ele está lá numa célula, né? Ele está lá praticando a célula de contas a receber, a célula de contas a pagar, enfim. Então, como isso se conecta? Então, a gente tem que tomar muito cuidado enquanto governança, enquanto a gente chega numa empresa que... imagina, é muito fácil você chegar numa empresa que não tem nada e implantar um monte de conceito, despejar um monte de conceito, sair, ir embora e aquilo não dá certo. E a perpetuidade, né? Assim, eu gosto muito da ideia de perpetuidade. Qual é o meu legado? Né? Eu chego na empresa, qual é o meu legado? O que eu fiz? Não é o eu, né? Na verdade, assim, o que isso prosperou? O que isso vai fazer de diferente daqui para frente, né? Eu tenho um puto orgulho de olhar para trás e falar assim, nossa... É tipo um filho, né? Nossa, eu que fiz. Que bonito, né? Que legal. Então, o legado. A gente não só... O dono tem um legado, o proprietário tem um legado, mas a gente, enquanto executivo, a gente tem que saber qual é o legado que a gente deixa nas pessoas. A gente lidera, né? Eu lidero há mais de 20 anos pessoas. Então, o quanto orgulho é você ver que, assim, nossa, eu contribuí. Ontem foi meu aniversário, né, Ana?
E aí eu recebi um áudio de uma pessoa, de uma menina que trabalhou comigo há 20 anos atrás, sei lá. Ela falou assim, nossa, Maria, eu cheguei numa empresa que você devia estar aqui para implantar processos. Ai, que bacana. Aí eu falei assim, caramba, que legal. Então, você percebe que você fez alguma coisa certa através da governança, através de processos e através de quê? De gente. De novo, volta pra gente. Né? Então, é dar valor às pessoas, é ver o legado que você deixa. Tem outro rapaz que fala assim pra mim, Maria, você é binária, sim ou não? Eu falei assim, mas não tem um talvez. Né? Tem que ser sim ou não, de fato. Então, talvez porque a gente tem que tomar decisões para resultado. Que Sério. bacana. E a gente está falando, né, de profissionalizar empresas familiares, que é o nosso objetivo aqui, mas só um senão, né? Como ser as multinacionais fossem totalmente organizadas, né? Sim, poxa. E nem né? Nem muitas que ainda precisam. Então, muito embora a gente esteja, e é o nosso objetivo falar de empresas familiares, serve também para outros segmentos, muito do que a Maria está comentando, né, Lica? E tem duas coisas que eu queria te provocar agora. Nossa. Primeiro é assim, eu já vivi situações assim de atendimento de empresa e que eu acho que é muito comum, né? Que aí o sócio da empresa familiar A conversa com o sócio da empresa familiar B, com o sócio da empresa familiar C e chega para você como consultor, né, que está atendendo e fala, viu? O meu amigo tá fazendo isso lá, né? Então, assim, a gente pode fazer isso aqui também, né? E aí, então, assim, como se isso tivesse... E aí a fala é muito do administrador da empresa B, do administrador da empresa C, que não tem necessariamente o conhecimento técnico, mas a notícia chega como isso é super importante para ser feito. E, de repente, é importante para a empresa B e C e não necessariamente para a empresa A. Então, assim, a gente tá nesse cenário também. Então, primeiro fala disso, depois eu te provoco da outra coisa, por favor. Nossa, é real, né? Porque todo mundo se fala, né? Assim, você tem um núcleo que fala com o outro, que fala com o outro. E aí você tem que ter essa sensibilidade também, porque ele chega tão empolgado. Quantas vezes, das várias empresas que eu trabalhei, eu falei assim, ele chega tão empolgado dizendo, isso vai funcionar. Só que você conhece a empresa dele, você conhece os outros negócios, e aí você para, lembra, ouvir, né? É ouro, falar é prata. Aí você escuta, você fala assim, como eu vou falar para ele que não é o momento dele nesse sentido, né? Aí vai dar a habilidade também de você indicar. E muitas vezes você visualiza que aquilo vai acontecer, mas não naquele momento, né? Vai acontecer depois de você organizar processo, ou então de você ter uma pessoa certa no lugar certo, porque normalmente quando você vai fazer uma governança, a pessoa que cuida da logística é a mesma pessoa que cuida do RH, que é a mesma pessoa que cuida do financeiro. Então como que você vai segregar essas funções para nem aquela pessoa ficar sobrecarregada, nem o negócio ir por um caminho que não vai ser o ideal, né? Então, sim, acontece isso, é raro, mas acontece com frequência. Que ótimo. E assim, partindo para, acho que o calcanhar de Aquiles, né, das empresas familiares, sucessão. Né? Então, assim, vou colocar o tema sucessão, vou deixar aberto para a Ana Lídia fazer as perguntas de forma mais pertinente, mas assim, como você enxerga isso, né? A gente tem formas de fazer uma sucessão, ou seja, a própria empresa, o próprio dono cria ou treina, vamos falar assim, os seus descendentes para continuar ali, ou você pode profissionalizar, pegar uma pessoa de fora, ou até você pode vender a sua empresa para um terceiro, né? Então, assim, como é que você enxerga essa questão da sucessão e quais são as dores, né? E os amores dessa situação? E nesse assunto de sucessão, a culpa é sempre do genro? Tô brincando, não. Gente, interessante. Esses dias eu acompanho uma família empresária também e vi um podcast de uma dos sócios que fala assim, olha, o que a gente combinou na nossa família? Nenhum agregado entra na empresa. O que são os agregados? Os agregados são a esposa, o genro, a nora, enfim. Então, o que a gente vai ter enquanto empresa? A gente vai ter os sanguíneos,
Né? Então, eles decidiram isso. Até porque para os outros terem realmente os seus negócios e não interferirem no negócio que é da família, que é de família. É delicado, mas assim, o primeiro ponto é a questão, tem que ser um desejo do sócio, essa sucessão, do proprietário, do fundador. Se não for um desejo do fundador trabalhar a sucessão, já é o primeiro nível de conflito. Sim. Né? Então, tem que estar conceituado que a sucessão foi construída. Né? Por quê? Porque o que vai acontecer é quando a gente fala acordo de sócios, né? Assim, você participa de quem fundou, quem continuou, né? Aí vem um conflito de gerações, né? A terceira geração eu acho que é mais beneficiada por isso. Por quê? Porque ele já ultrapassou a segunda geração que já Quebrou superou a barreira, conflitos, né? E quebrou barreiras. Então, quando essa terceira geração chega, ele fala assim, não, o meu pai já passou por isso, ele vai me apoiar. Só que aí vem de novo um segundo conflito. Né? Então, assim, nenhuma sucessão é fácil, mas ela pode ser bem assistida. Né? Nunca vai ser fácil se ela não for iniciada pelo fundador e que seja de interesse genuíno deles, né, da família, porque se não for de interesse genuíno da família, você vai ter muito mais conflito do que de fato uma sucessão que vai chegar a um nível adequado de sucesso. Então, eu costumo dizer que a primeira coisa é entrevistar o fundador, né, falando assim, é isso que você quer? E aí, como você quer? Né? Talvez até para uma empresa trabalhar para uma sucessão profissionalizada externa, diferente dos fundadores ou diferente do núcleo familiar, ela tem que ter superado muitas e muitas barreiras, né? Ela tem que estar realmente muito madura. Né? E olha que ninguém vai superar o fundador, nem a própria família. Né? Então, ninguém vai superar o fundador. Então, sensível, mas de novo, cada empresa não tem uma fórmula. O que é importante? Não tem uma receita, não tem uma fórmula, né? Eu acho que até a Ana se perguntou no início, as empresas são diferentes, né? Assim, são todas diferentes. São todas diferentes, com um objetivo comum de gerar um resultado, de gerar prosperidade para a comunidade, enfim. Mas cada um tem um momento. Mas cada um tem os seus pontos comuns, mas tem os seus milhares de pontos em comuns. Né? E a dinâmica das famílias é diferente. Sem dúvida. Né? Não necessariamente os filhos herdeiros querem fazer parte do negócio, ou às vezes querem, mas não querem pagar o preço de se profissionalizar, né? São N fatores. E aí, quem está nessa governança tem que ter um quê de terapeuta também? Maria. Completamente. Inclusive, Ana, psicanálise. Né? Inclusive, assim, o meu 50 mais vai ser baseado nisso, assim, eu vou buscar, assim, psicologia, terapia. Mas brincadeiras à parte, no fim, de novo, é relacionamento. No fim, é gente querendo ser ouvida, gente que... inclusive, em um dos cases que a gente estudou, no meu curso de conselheira, falava o seguinte, eu resolvi um conflito colocando a família inteira para ver um filme. Olha filme? Rei Leão. Rei Leão. Olha! Rei Leão. Monstros S.A. Não, se você prestar atenção, o Rei Leão é uma sucessão familiar. É verdade. É uma sucessão familiar. Então, assim, e olha que tinha um conflito, inclusive, do tio, né? Que queria o lugar, por que ele vai ser e eu não? Né? Então, para resolver o conflito familiar, a conselheira colocou a família inteira para ver Rei Leão. Vamos assistir um filme. Né? E fazendo um link com o que a Ana falou e esse exemplo que você trouxe, a gente tem dentro do IBF Campinas alguns eventos de empresas familiares, né? Então sempre vem alguma pessoa para contar a história da sua empresa familiar, do que aconteceu, de como foi essa sucessão. E a gente teve um exemplo muito bacana, onde existiam herdeiros de diferentes faixas etárias e diferentes maturidades e diferentes interesses profissionais. O que a empresa fez? Ela contratou um MBA interno, entendeu? In company. E botou essa galera toda para fazer MBA, para montar um negócio, para gerir esse negócio e para ver se ele dava lucro ou não. Isso foi feito, isso foi implementado e o negócio foi vendido depois. Mas foi uma experiência para falar assim, gente, o que nós estamos fazendo aqui
é isso, vocês... Uma amostra. Eu, dono, comecei lá atrás, né? Construí isso e depois estamos aqui. E outra regra dessa empresa era assim, você, família, tem a mesma formação técnica que um terceiro do mercado para atuar num cargo aqui. A preferência do mercado não é sua. Vocês são iguais, assim. Perfeito. Então, assim, são regras, na verdade, para você pensar na perpetuidade do negócio, que é uma das coisas que é importante e que tem a ver com sucessão. Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Primeiro, que já fez parte da nossa história aqui do IBEF, né? E que também a gente costuma fazer um evento de empresas familiares todos os anos, mas que mostra justamente que, assim, cada empresa tem o seu jeito de lidar com isso, né? Tem empresa que fala assim, não, ó, você é filho, é herdeiro, eu não quero você aqui, eu vou só contratar terceiros. Ou não, eu não quero terceiros, eu quero só vocês. E aí vem todas essas angústias que a gente tá conversando aqui, não, pai, mas eu quero ser piloto, entendeu? Quantas vezes o pai quer o filho no negócio e ele fala assim, não, eu não quero. Ou então, professor de yoga, ou então outro caso, assim, e os filhos, a geração fala o seguinte, a empresa tomou meu pai de mim, então eu não quero aquilo pra mim. Olha como a psicologia funciona, faz parte. Tudo relações, né? E aí você tem o amor do sócio pela empresa, o amor dele pelos filhos que também quer vê-los bem e acha que eles já têm um caminho já trilhado, que ele já pode deixar as coisas mais, né, mais mastigadinhas. Aí os filhos nunca tinham pensado nessa volta de falar assim, ó, a empresa roubou meu pai de mim, minha mãe de mim, e não quero agora... De uma forma até inconsciente, né? Nossa. Gente, então tem que contratar um conselho consultivo e um conselho terapêutico numa empresa familiar. Você já viu alguma situação assim? Já perfeitamente. Conta assim, aonde tem um terapeuta familiar para poder cuidar desses conflitos. Que interessante. Desses conflitos. Faz todo sentido. Porque não adianta você só contratar um conselho profissional onde você traga profissionais de tecnologia, de RH, de finanças. E aí outros conflitos anteriores estejam bem resolvidos, né? Tem a brincadeira, né? Eu não sou herdeira, ou eu vou fazer alguma coisa porque eu sou herdeira, né? Ser herdeiro também é um fardo muito grande, né? Se você pensar, é um fardo de assim, eu vou suceder, eu não vou suceder, eu quero ou não quero, né? Então, imagina o conflito dessa geração que o pai ou o avô já fundou uma empresa, ele podia muito bem eu quero seguir meu caminho, eu quero ser mochileiro, eu quero desbravar o mundo. Ou então, em uma empresa que é uma indústria, o rapaz virou médico. Cara, eu não quero isso pra mim. Né? Imagina a responsabilidade de manter o negócio em pé, de progredir, então, né? Ser herdeiro não é fácil. Ser herdeiro também não é fácil. Eu achava que era só treinar às 11 na academia. Não é. Não é treinar às 11. É muito pesado. É muito. Assim, eu já vi empresas, participei de empresas já na terceira, na quarta geração, que a quarta geração inteira não quer participar do negócio. Né? Não quer participar. Aí vem a evolução. Aí vem o desfecho, que é tornar uma empresa profissionalizada com o externo, com executivos externos. E não com executivo interno. Que tenha vida própria e que proporcione para esses herdeiros, na verdade, só o resultado. Exatamente, né? Separar o negócio daquilo que é propriedade. Gente, empresa familiar é apaixonante. Assim, você vai ter case para 100 anos. Para 100 anos. Podíamos ter 100 minutos, não temos. Não temos. Estamos partindo pro momento final. E eu queria que você deixasse um recado pra gente. Recados ela já deu de monte, né? Assim, transbordou o conhecimento e as experiências. Muito grata pela sua vinda aqui, por compartilhar tudo isso de tão rico que você tem de experiência das empresas familiares. A gente só tem a agradecer, né, Ana? Mas um pedido para você de uma mensagem final. Vamos lá. Olha, mensagem final depois de um bate-papo tão gostoso, né? Assim, bom, leve. Eu acho que trazer um tema tão forte
quanto empresas familiares. Eu, de fato, eu sou aficionada por empresas familiares. Eu acho que a gente, que são momentos de carreira também, né? De novo, eu volto lá para a minha fala inicial. A minha caixa de ferramentas, ela está sendo bem utilizada, e o quanto é bom a gente ver a nossa caixa de ferramentas sendo utilizadas com um legado. Empresas familiares podem ter a noção de conflito, mas é um campo fértil para conhecimento. Então, assim, venham para empresas familiares, né? Participem de empresas familiares. Venham para o IBEF. Venham para o IBEF. O IBEF tem realmente esse viés também, assim, de fóruns de empresas familiares. Já participei. Conselhos também, eu acho que cada vez mais as empresas estão buscando conselhos, empresas familiares principalmente, né? É um tema, de fato, importantíssimo. E que bom, de novo, que vocês trouxeram essa provocação, essas provocações, esse assunto tão relevante e importante. Infelizmente, o tempo é curto para falar quase que um livro de 1000 páginas. Vamos esperar o livro. Vamos esperar as o memórias póstumas. Muito obrigada, Maria. Foi uma alegria ter esse tempinho para falar contigo. Foi excelente. Pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos todos vocês que vão escutar aquilo que a gente se propôs a conversar aqui. Agradecemos a Maria Helenice por estar aqui com a gente e compartilhar tudo isso. E eu e a Ana Lídia permanecemos nos podcasts e a gente se encontra no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo. Tchau.